Olá a todos, muitíssimo bem-vindos ao nosso canal. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Graziela, eu sou coach pessoal de saúde e praticante de programação neurolinguística. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre coisas que nós temos controle na nossa vida. E provavelmente o mais importante deles, que é o nosso bem-estar e o se sentir bem consigo mesmo. Hoje é o primeiro vídeo de uma série a respeito de emagrecimento. E eu vou ser honesta, esse é um dos meus assuntos favoritos no meu trabalho como coach, porque a maior parte das pessoas acredita que já sabe tudo sobre o assunto e elas ficam realmente muito surpresas com o passar das sessões, o quanto mais amplo e mais complexo o assunto é. E me conta, e você? Provavelmente já passou por várias dietas. Quem não, né? Que mulher nunca fez dieta? Homens também, lógico, mas eu sei que nós mulheres é um dos nossos pontos fracos, não é mesmo? Faz dieta, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Ah, o tal do efeito ioiô, coisa mais horrorosa, Deus do céu, ninguém merece. Mas é aquela história, nós não temos toda a informação necessária. Na maior parte dos casos. Eu lembro, eu fazia dieta desde os meus 10, 12 anos de idade, sem a menor noção. Ah, não era fácil, não era fácil não. E quando as minhas clientes viram pra mim e falam assim, mas eu não consigo entender, eu faço tudo direitinho e eu não emagreço. E eu vou dizer que realmente é uma coisa, esse é um clássico. Eu faço tudo direitinho, mas eu não emagreço. Por quê? Porque nós não imaginamos quantos fatores vão influenciar no sucesso ou no fracasso desse processo. E a primeira coisa que eu pergunto para essas minhas clientes é o seguinte: como é que está sendo a organização? Como é que você está organizando o seu plano de ação para o seu emagrecimento? Essa é a primeira pergunta, porque é uma pergunta da prática. O que na prática você está fazendo para realmente tornar o seu processo efetivo? E a segunda pergunta, absolutamente importante: como está a sua vida hoje emocionalmente? Então é muito mais complexo do que parece, muito mais amplo. Vai muito além de dieta e exercício. Coma menos, exercite mais e quase morra, né? Essa que é a grande verdade. Conheço pessoas que sofreram tanto com o regime, tanto. Ninguém merece. Não que esses dois fatores não sejam extremamente importantes. Você cuidar dos seus hábitos alimentares, fundamental. Você se exercitar, fundamental. Mas só esses dois fatores, eles não garantem a efetividade e a longevidade da perda de peso. Para o sucesso duradouro do emagrecimento, entre vários fatores que são extremamente importantes, hoje nós vamos falar sobre dois deles. Um é o quão importante é você prestar atenção no seu emocional. E o segundo, como criar estratégias realmente eficientes para o sucesso do seu emagrecimento. No que se diz respeito ao estado emocional, o excesso de peso, as pessoas precisam entender que é um sintoma de um problema maior. É um problema que está lá escondido e o excesso de peso é um sintoma, é um reflexo de alguma situação ou algum sentimento mal resolvido. É muito interessante e acontece com muito maior frequência do que se imagina, mas algumas pessoas escondem atrás do excesso de peso sentimentos que elas não têm coragem de lidar com eles. Frustrações, medos, culpas. E em outros casos, elas usam o excesso de peso como um escudo. Elas se protegem de sentimentos como rejeição, medo de não ser amadas, medo de serem abandonadas, medo de mudanças.
existe uma série de fatores, uma série de sentimentos que as pessoas têm muito, muito medo de encarar. E elas usam a gordura como um escudo para elas não terem que lidar com esse problema, porque provavelmente já causou muita dor e elas não querem voltar lá para mexer com aquilo. E esse tipo de situação acontece com muito mais frequência do que se imagina. Para vocês terem uma ideia, há uns 6 meses atrás, essa cliente me procurou com um clássico. Eu faço dieta há milhões de anos, desde que eu sou adolescente, e não consigo emagrecer de forma nenhuma. Eu não sei o que está acontecendo. E eu comecei também com as minhas perguntas clássicas. E as respostas dela foram muito rápidas. Eu me sinto bem, eu tô ótima e eu não tenho tempo para fazer grandes planejamentos. Eu estou sempre ocupada com a minha família, eu estou sempre cuidando deles, eu me voluntario e, na verdade, eu estou sempre pronta a ajudar quem quer que precise. E eu falei, bom, se está tudo funcionando bem, o que está acontecendo que você não está conseguindo emagrecer? E lógico, a gente continua nas perguntas, vai cutucando cada vez mais, que é justamente essa a minha função, de encontrar onde é que estão os pontos fracos. E chegou um ponto que ela acabou comentando que no fundo ela estava exausta. Não só de ficar brigando com a balança desde da adolescência, mas também pelo fato de estar sempre tentando agradar as pessoas à volta dela. E quando você sente que a pessoa começa a ficar meio na defensiva, você pode ter certeza que ali tem alguma coisa importante por trás. Eu perguntei para ela, e qual o motivo que, na tua opinião, o que faz você se sentir assim? Você está exausta de agradar as pessoas que você ama? Ela falou, não são só as pessoas que eu amo, eu tento agradar todo mundo à minha volta. E conversa vai, conversa vem, e ela chegou a um ponto que ela chegou ao ponto de se dar conta que ela tentava agradar todo mundo o tempo inteiro e é por isso que ela estava ficando exausta. Porque ela disse que tinha muito medo de se sentir rejeitada. De novo, como aconteceu durante a adolescência dela, quando os pais se separaram. No momento que ela se deu conta desse fato e o quanto estava atrapalhando a vida dela, hoje ela já deu o primeiro passo para a cura desse problema, desse sentimento, dessa situação mal resolvida. É lógico, nós estamos tendo as nossas sessões, o processo é lento, todo o processo de emagrecimento é lento, principalmente quando se tem um bloqueio emocional assim. É muito, muito mais delicado. Então, ou seja, um processo de emagrecimento normal exige no mínimo 1 ano. O dela provavelmente vai demorar um pouco mais. Mas é aquela história, ela está se curando de um problema seríssimo emocional. Ao mesmo tempo, ela já está se beneficiando com esse novo propósito na vida dela, que é do emagrecimento. Mas do momento que ela encontrou a razão desse bloqueio, já é um passo enorme para o sucesso dela, no processo de transformação, no processo de emagrecimento dela. E o que é muito importante dizer é o seguinte, é inconsciente. Nós não fazemos isso sabendo, eu vou me auto-sabotar, porque não é assim. Nós nos auto-sabotamos inconscientemente. É por isso que eu sempre falo e encho a paciência de todo mundo com a importância do autoconhecimento, do autoquestionamento. É absolutamente importante. E entrando na segunda parte, que diz respeito a como criar estratégias eficazes para o seu planejamento, para o sucesso do seu emagrecimento, o autoconhecimento é de absoluta importância. Por quê? Você vai criar um plano personalizado. Então, não importa
que determinada coisa esteja funcionando para sua mãe, para sua irmã, para sua melhor amiga, para sua vizinha. Se aquilo não encaixar na tua vida, nos teus gostos, na tua rotina, não vai funcionar para você. Isso é muito, muito importante que seja dito. Então vamos dizer, você, para criar estratégias eficientes, você tem que pensar nas piores situações possíveis. Você tem que pensar naquele dia, você tem que estar preparada para os dias que tiver tudo de ponta cabeça. Que você estiver atrasada, que você estiver estressada, que você estiver irritada, com cólica, mal-humorada, brava com seu chefe, brava com o marido. Você tem que pensar nesse dia. Você tem que criar estratégias que funcionem mesmo nestes dias que você tá do avesso, que você tá fora de si. Caso contrário, o seu plano de emagrecimento vai por água abaixo. Se cada vez que você estressar, você deixar de comer a sua maçã, deixar de preparar a sua refeição planejada e cair em tentação com qualquer besteira, uma vez ok, segunda vez ok, na terceira, quarta vez você desiste do processo. Eu tô falando por experiência própria. Quem já conseguiu sucesso no emagrecimento e resultados duradouros sabe exatamente o que eu tô falando. Você precisa criar estratégias eficazes e baseadas na tua vida, nos teus gostos. Então, vamos pensar o seguinte: estratégias para a sua alimentação, para a sua mudança nos hábitos alimentares. Primeira coisa que eu recomendo é o seguinte: você fazer uma lista de alimentos que você goste, que te façam bem, que a sua digestão deles seja agradável para você. Tudo isso é absolutamente importante. Uma vez que você tem essa listinha pronta, o que você vai fazer é o seguinte: você vai criar refeições, você vai planejar refeições. Mesmo que você na tua lista tenha 4 coisas só, não tem problema. Se aquilo te faz bem, a digestão é agradável, tranquila, todo o processo funciona bem para você. Eu conheço pessoas que vivem à base de arroz e frango, porque tudo o resto irrita o estômago dela, o intestino dela não funciona bem. Funciona para ela arroz e frango e ela está emagrecendo. Então, não tem regras. Mesmo que tenha alguns alimentos que não são os mais recomendáveis, não são os mais saudáveis, se te fazem bem, te mantém saciada, por que não? Eu sempre dou o exemplo que, para mim, aveia, por exemplo, não funciona bem. Brócolis, a digestão é horrível. Pimentão, horrível. Para outras pessoas é maravilhoso. Para mim não funciona. Então, essa é uma dica absolutamente importante. Quando você for criar as suas refeições, pense, lógico, sempre com equilíbrio. Você tem que ter um pouquinho de cada coisa. E pense em coisas que te façam bem. Que a tua digestão seja agradável e tudo flua bem. Mesmo que a coisa seja assim, todo mundo fala, de repente te ajuda. Em relação a exercícios, muitas pessoas caem na tentação de fazer promessas para si mesmo absurdas. Pensa bem, se você tá na velocidade 0, você não tá fazendo exercício por nada há anos, aí de repente você fala, eu vou fazer 1 hora de exercício por dia. Qual a probabilidade disso virar realidade, virar sua nova rotina, o seu novo estilo de vida? Baixíssima, baixíssima. Porque você tem que mudar os seus hábitos de forma gradual. Você tem os seus hábitos enraizados em você por décadas, pensa nisso. Aí de repente você quer radicalizar, não vai durar mais de 2 semanas. Então, pensa direitinho e se comprometa com coisas com senso. Você se exercitar por 10 minutos por dia faz sentido, se você não está fazendo nada por muito tempo. Se você já se exercita 10 minutos por dia e você falar, eu vou pular para 20 minutos, faz sentido. Mas
nada radical. Caso contrário, você só vai ficar frustrado. Bom, tem milhões de fatores que nós vamos conversar nos próximos vídeos e eu adoraria ouvir de vocês quais são as maiores dificuldades que vocês sentem quando o assunto é emagrecimento. Por favor, coloque nos comentários, eu vou adorar lê-los, vou amar lê-los. E se você achou esse vídeo que te ajudou em alguma coisa, foi interessante, por favor, dá um like para nós, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de clicar no sininho aqui, ali, não sei, para receber a notificação sobre os novos vídeos. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado do assunto e nos vemos no próximo vídeo. Beijão para todos, tchau, tchau!